Meus irmãos, muita paz, que Jesus esteja conosco sempre. Um ótimo Natal a todos, um excelente 2025. Quero cumprimentar todos os trabalhadores dessa casa, por intermédio do Dr. Mário Lúcio. Tem uma voz linda, obrigado por fazer a narrativa de Fonte Viva. Muito lindo poder ouvi-lo narrar as reflexões através da mediunidade do nosso querido Chico Xavier, do nosso insubstituível Chico Xavier, né? Eu solicitei a Marisley, minha esposa, que participasse do evento de hoje, igual aconteceu ano passado. E aí, organizamos para que ela pudesse fazer algumas perguntas. E eu pedi para ela não fazer pergunta difícil, porque se ela fizer pergunta difícil, eu não vou poder responder, mas o doutor Mário responde. Né? Então, que bom, Marilei, que você está aqui com a gente para ajudar a gente a refletir a respeito do Natal de Jesus. Obrigada. Irmãos e irmãs, boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que está o Natal? Muito bom, né? Que alegria estarmos aqui neste momento. Muito obrigada, Emílio, obrigada a esta casa. Então, já posso começar? Pode, com calma. Alguém aqui gostaria de fazer uma pergunta sobre o Natal de Jesus? Ok, devagar, vou começar. Bom, na verdade, para falarmos a respeito do Natal de Jesus, precisamos saber o que aconteceu no nascimento de Jesus, certo? E existem algumas curiosidades importantes. A primeira delas, por que Maria de Nazaré? Na verdade, a intenção dessa pergunta é saber o que nós, agora vou puxar a sardinha para a minha lata, o que nós, mulheres, o que nós temos, ou o que Maria teve para que ela fosse escolhida como a mãe de Jesus. Quem era Maria exatamente? Nós sabemos muito pouco sobre ela. Mas espiritualmente, por que Maria? Quem era essa jovem? Quem era esse espírito que foi escolhido para ser a mãe de Jesus? E o que nós podemos fazer para nos aproximarmos daquele nível espiritual daquela jovem Maria de Nazaré? Muito bem. Não é fácil também essa pergunta não, hein? Tudo bem. Bem, Maria foi filha única de um casal denominado Joaquim e Ana, que, depois de muito tempo de casados, já nem esperavam um filho, mas queriam um filho. E o anjo Gabriel apareceu a Ana, sua mãe, dizendo que ela seria mãe de uma menina que seria a mãe do Messias tão esperado pelo povo judeu. Jesus foi esperado por muitos anos, especialmente pelos essênios. Durante dezenas de anos, os essênios esperavam e que chamavam Jesus de o Grande Espírito. Narrativa de Eurípides Bassanufo, em espírito, falando a respeito dessa grande espera. Então, Ana passou por a experiência de ter uma filha, já depois de certa idade, e nasceu Maria. Quem foi Maria? Maria foi um anjo encarnado. Jesus era protetor, guardião, instrutor de incontáveis anjos. Diante de Pilatos, quando Pilatos disse a ele: não sabes que eu tenho poder para te libertar? Ele respondeu: não terias poder algum se o do alto não te fosse dado, porque se eu quiser,
o Pai me manda 10 legiões de anjos. Meus irmãos, 10 legiões de anjos são 60 mil anjos. Um anjo só já resolveria o problema, mas 60 mil é para destruir, é para acabar com a galáxia. 60 mil anjos. Anjos. Coloca esse anjo aí na condição de espírito puro, tal qual ele foi e é. Maria foi um anjo encarnado, com a missão de ser a mãe do chefe dos anjos, de Miguel, Rafael, Gabriel, Uriel. Então ele foi, inclusive o anjo Miguel, ele assessora Maria de Nazaré, Miguel Arcanjo, São Miguel Arcanjo. Ele é um assessor direto de Maria de Nazaré. Então Maria foi um anjo que veio até nós com essa missão. Nasceu e se desenvolveu. Foi uma criança muito ligada à igreja, à vida sacerdotal, ao templo, às sinagogas. Maria foi uma criança que, em tenra idade, já tinha sua vocação religiosa semelhante a seus pais, Joaquim e Ana. Eram pessoas religiosas. Jesus veio num ambiente familiar, religioso. Ana, prima de Maria, era casada com Zacarias, que era sacerdote do Templo de Jerusalém. Ser sacerdote do Templo de Jerusalém era a maior honraria religiosa para os judeus. Então Jesus veio num ambiente evidente que Maria era uma pessoa religiosa e José também. José era um homem religioso, frequentador de sinagoga e de templo, onde eles se conheceram. Onde eles se conheceram. Evidente que Maria era extrovertida, falante, tinha liderança. Maria foi líder o tempo inteiro. A questão é que os anjos, perto de um anjo maior, eles se diminuem, é evidente. Uma vela diante da lâmpada, uma lâmpada ou muitas lâmpadas diante do sol. Jesus foi o grande sol, mas Maria não deixou de demonstrar essa liderança. Quando Jesus veio, quando ele tinha 12 anos, e que a caravana que saiu de Nazaré e foi a Jerusalém, e ao retornar não encontraram o menino, não foi José ao templo trazer o menino de volta, foi Maria. E demonstrou a Jesus a preocupação. Maria tomou para si a educação de Jesus, porém, José, claro que, como disse nossa irmã Jaqueline, mais retraído, menos falante, não se colocou na posição de liderança, ele foi o grande protetor e tinha mediunidade. E graças a essa proteção que Jesus não foi assassinado logo que nasceu. Então, a proteção que Maria recebeu, que Jesus recebeu, no plano terreno, se deve ou foi missão de José, outro anjo reencarnado. Embora a concepção de Jesus foi uma concepção que naquele tempo não se podia entender. Quando Gabriel disse, você conceberá
o Messias. E bendita é você entre as mulheres. E ela disse, mas eu não entendo. Era noiva de José, como eu vou ter criança se eu não tive qualquer tipo de relacionamento? Gabriel disse-lhe, para Deus nada é impossível. Porque o caso da sua mãe, ela teve relacionamento com o seu pai, Joaquim. Mas ela teria uma criança que não veio de uma concepção normal, corriqueira. Hoje nós sabemos, pela evolução da ciência, que é possível a mulher engravidar sem ter qualquer relacionamento com homem, pela inseminação artificial. Mas também é possível, a doutrina espírita nos explica, a inseminação espiritual. O que é mais fácil? Materializar uma célula espermática ou materializar todo um corpo humano? Anjos visitaram Abraão materializado. Jesus, depois da crucificação, apareceu aos discípulos de Emaús e aos apóstolos materializado. Ora, se existe, pelo estudo do magnetismo, eletromagnetismo, dos fluidos, a condição natural da materialização de corpos, também é possível a materialização de células. De átomos, de órgãos. E foi o que aconteceu. A doutrina espírita nos explica isso hoje. Então Maria, como era religiosa, e sabia da condição da sua mãe para poder também vir a esse mundo, aceitou sem medo e disse, eis aqui a serva do Senhor. Era uma jovem de 15 a 16 anos, com uma maturidade espiritual, que liderava na sinagoga da sua cidade as atividades religiosas, mesmo não sendo rabina, mas era estudiosa, participante, ativa na vida religiosa. Jesus começou com Maria, nas bodas de Caná. A sua vida pública teve o batismo inicial de Maria, quando ela pediu ao jovem, ao filho, que resolvesse o problema. Acabou o vinho, porque sabia desde a infância dos poderes de Jesus. E ele transformou a água em vinho. Maria esteve por detrás da vida de Jesus o tempo todo. E do alto da cruz, a sua maior preocupação foi com a mãe, apresentando a mãe a João, o evangelista, para que ele a cuidasse. Mulher, eis aí teu filho, e eis aí a tua mãe. Aos pés da cruz, Maria, Susana, Maria Madalena e João, o evangelista, estavam ali. Ela não teve medo de centurião, de soldado romano, daqueles que executaram a sentença de Pilatos. Ela foi. Enquanto que os apóstolos se distanciaram e outros tantos cristãos, ela foi a única cristã que liderou um grupo. Ela era uma líder. Ela liderou o grupo que se aproximou da cruz. Ela liderou um grupo que se aproximou da cruz, e a partir dali, ela ainda viveria muito tempo, ela prosseguiu, ajudando os apóstolos a materializar, a executar os ensinos do seu filho. Então Maria não foi uma mulher passiva, foi pacífica, mas foi uma mulher ativa, uma mulher que exerceu liderança. José tinha um temperamento mais fleumático, Maria um temperamento mais sanguíneo, mas os dois se completavam. Os dois se completavam.
E graças a esse complemento de um com o outro anjo, veio o anjo maior, o rei dos anjos. Não é apenas o rei dos reis, é o rei dos anjos. Sob sua tutela, milhares e milhares de anjos seguem suas orientações. O rei dos anjos, o maior dentre todos, mas que precisou de anjos para ajudá-lo, começando com seus pais. E depois, inúmeros discípulos. E mais adiante. Então, ele, que foi o arquiteto da terra, o diretor de tudo isso, e o diretor das nossas evoluções espirituais. Se tem um anjo da guarda que nos protege, que nos orienta, que são coordenadores de Jesus, ele é o diretor das nossas evoluções espirituais. Nada acontece que ele não saiba. Ele nos conhece desde o tempo que éramos átomos. Então, nós não somos apenas discípulos de Jesus. Nós somos seres espirituais orientados dentro do contexto evolutivo por ele e seus mensageiros. Então, por que Maria? Porque Maria é a rainha dos anjos. Se ele é o rei dos anjos, ela é a rainha dos anjos. Ou seja, ela é um ser espiritualmente evoluído, puro, que aceitou essa missão. A missão de ser a mãe protetora, e não só protetora, mas incentivadora das atividades sociais do Filho, de Jesus. Ela deu a ele, abriu o caminho. Se João Batista foi o profeta que anunciou o Messias, ela foi o anjo protetor que deu a ele a segurança para fazer o que ele fez. Por isso que do alto da cruz, a sua preocupação maior foi com ela. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Cuida da minha mãe. Cuida da minha mãe. Do alto da cruz. Depois vamos continuar mais. É difícil as perguntas. Você já respondeu 3. Primeira sobre Maria, segunda sobre José, que eu faria. Você já respondeu também, não respondeu? Respondeu sobre anjos também. Ok. Só mais uma. Muitas pessoas, às vezes, passam o Natal sozinhas. Mas nem sempre estão sozinhas. Às vezes estão bem acompanhadas espiritualmente. Quem aqui teve a chance de passar o Natal ao lado da mãe ou do pai? Quem teve a chance de passar com a mãe e o pai? Com a mãe? Com o pai? Que bênção, que maravilha ter o privilégio de ter pelo menos a mãe por perto, né? Você pôde passar com a sua mãe. Minha mamãe já está lá do outro lado. Bom, mas esse momento, o momento do nascimento do Cristo, foi um momento de muitos desafios. Não havia hospedaria, né, lá em Belém. Maria tinha feito uma viagem, né, no lombo de um animal. Então, talvez para ela naquele momento fosse algo tranquilo, mas para nós hoje acho que não, né? Para nós hoje acho que não. O que dizer no momento do nascimento do Cristo? Por que nessas circunstâncias? Claro que nós sabemos que existem as lições, né, para confundir os orgulhosos, né, toda a simplicidade de Jesus, né, o Jesus que era e é, né, essa figura fantástica. Mas por que assim? Por que dessa forma? O que nós podemos aprender disso e trazer disso para a nossa vida, nesse momento em que estamos vivendo, nessa consciência que nós precisamos desenvolver em relação à simplicidade, a questão da natureza, de como nós estamos vivendo esse processo hoje, da resposta da natureza para o nosso materialismo.
como conciliar o Natal de Jesus com o nosso cotidiano hoje, enquanto seres em um planeta de provas e expiações, mas também um planeta em transição. Muito bem. Jesus poderia ter feito, escolhido, organizado a sua vinda na Terra de outro jeito. Poderia ter nascido numa família sacerdotal, filho de um sumo sacerdote de Jerusalém, filho de um rei. Poderia ter nascido num ambiente glamouroso. Meus irmãos, toda a vida de Jesus foi coordenada por Ele. Tudo que aconteceu, Ele coordenou. Nada aconteceu sem a sua vontade. Primeira coisa. Tudo que aconteceu foi porque Ele quis. Ele mandou. E já havia determinado isso através dos profetas messiânicos. Bom, ele nasceu num ambiente que era uma espécie de caverna, gruta, onde ali os animais eram colocados pelos seus pastores para proteção, para dormir, para alimento. Eles saíram de Nazaré e foram até Belém, porque José e também Maria eram descendentes diretos de Davi, e naquele tempo o Império Romano estava fazendo recenseamento para saber quantos homens a Palestina possuía. E José teria que ser contabilizado. Foram para Belém. Em Belém, José e Maria não tinham um parente. Não tinha lugar para ficar. E foram na esperança de encontrar uma hospedaria, mas tudo lotado, que não eram muitas. Muitas vezes os próprios lares funcionavam como hospedarias. E foram para uma gruta. E lá a criança nasceu e foi colocada num coxo, onde os animais se alimentavam, que nós chamamos hoje de forma glamourosa de manjedoura. Por que ele escolheu esse tipo de nascimento? E por que ele escolheu a cruz como seu fechamento de ciclo físico? O arquiteto da terra, o rei dos reis, o poderoso dentre os poderosos, escolheu nascer no ambiente dos animais. Não foi numa casa pobre, foi na pobreza da pobreza. E não saiu daqui, ao fechar o seu ciclo encarnatório, por uma doença ou enfermidade, saiu de uma forma da pior possível. A pior dor de Jesus não foi a cruz, foi a dor moral da humilhação, tendo que passar pelas ruas estreitas de Jerusalém, íngremes, com humilhação. A humilhação dói mais do que o flagelo. A humilhação dói mais do que a crucificação. Ele foi humilhado. Por que ele escolheu essa humilhação? Tendo que carregar uma cruz, porque era a prática dos sentenciados, e ninguém podia se aproximar, a não ser que chegou um momento que ele não aguentava carregar, aí chamaram Simão Cirineu, ajuda a carregar isso aqui. Por que ele escolheu isso? Nós nunca vamos saber de todas as respostas, mas podemos elaborar hipóteses. Uma delas é o desapego. Jesus veio para combater o materialismo.
Então o Rei dos Reis escolheu o lugar que nenhum ser humano se proporia a colocar o seu filho num coxo. Mas foi ele que quis, ele que determinou, para demonstrar que nós precisamos de muito pouco para viver, mas muito mais do que isso. Os nossos verdadeiros adversários são o materialismo e o egoísmo. Evidente que é a ignorância. Então ele escolheu esse momento, porque Joaquim, Ana, José e Maria pertenciam à classe média de Jerusalém. Não eram pobres, nem eram ricos. Mas ele escolheu desse jeito, por amor. Amor é um nome que, amor, meus irmãos, é um nome doce que se dá à sabedoria. Amor é o nome doce que se dá à sabedoria. E por que ele escolheu aquela humilhação? Para demonstrar que quando a luz vem, as trevas se incomodam. As trevas não são passivas, elas são ativas, resistentes. A luz é a mudança, a luz é a evolução, a luz é a sublimação, a luz é a busca da perfeição, mas que há resistência, há obstáculos, a porta é estreita. Então foi esse ensinamento, demonstrando que não é fácil. A superação, dá o seu melhor. Mas a vida sempre recompensa quem dá o seu melhor. Dê o seu melhor. Se não vier gratidão, porque não vem mesmo, se não vier reconhecimento, porque não vem, de um lado virá do outro. Quantas pessoas já nos ajudaram que nós nem lembramos o nome? Uma vez eu desmaiei na rodoferroviária de Brasília. Eu não sei quem me salvou. Uma vez quase eu desencarno afogado, até hoje eu não sei nadar. Eu não sei quem foram aqueles 2 salva-vidas que me salvaram a vida física. Eu devo a minha vida a pessoas que eu não conheço. Então dê o seu melhor. Porque a vida sempre paga, a lei divina sempre paga o que ela deve. Mas ela sempre cobra de quem a deve. Se você dá o seu melhor, não se preocupe. Tudo está sendo contabilizado no banco divino. A recompensa virá. Mas quando nós não oferecemos o nosso melhor, a cobrança virá. Se causarmos danos morais ou materiais a alguém, a cobrança virá. E a cobrança maior é com a lei. Eu me lembro muito daquela passagem de Alexandre o Grande. Alexandre estava passando e o mendigo pediu uma esmola. E ele tirou 3 moedas de ouro. O mendigo saiu feliz. E aí depois um general ao lado dele, do jovem Alexandre, questionou, mas por que dar 3 moedas de ouro? Uma moeda de prata já seria o suficiente. E Alexandre disse, é verdade. Mas Alexandre não dá moeda de prata. Alexandre só dá moeda de ouro. Nós estamos aqui para dar o nosso melhor. Moedas de luz. Dá a luz que existe em nós. Então não vamos dar sombras. Não vamos dar moedas de latão, de zinco, de prata. Mas o ouro espiritual dá o nosso melhor. Então Jesus quer que nós ofereçamos para todos e para a vida o nosso melhor. Muito bem. Temos tempo ainda? Eu acho que não, pode ser a última pergunta.
Ainda tem tempo ainda? Tem, não sabia. Então, a última pergunta. É claro que o Natal, acontecendo no final do ano, é ótimo, porque nos ajuda a fazermos uma avaliação sobre tudo aquilo que nós fizemos, os planos que nós fizemos no início do ano, as metas que foram alcançadas, o nosso desempenho. Então, isso nos ajuda a dar essa pausa. E da hoje eu disse, né, ainda bem que só Jesus salva mesmo, né, que se não fosse o Cristo, nem os feriados, talvez nós tivéssemos esses feriados todos que nós temos, né, para uma pausa no trabalho. Quais são os sentimentos, para além da gratidão, que nós precisamos desenvolver, não somente nesse período, mas o que o Natal nos inspira para que, dentro do Natal, quais os sentimentos que nós precisamos desenvolver para que nós tenhamos um 2025 mais abençoado ainda que foi 2024? O perdão. O perdão é a grande tese de Jesus. O perdão é a grande tese de Jesus. E o que é perdoar? Perdoar é não se vingar, é não desejar que o outro se prejudique. O perdão é ter compaixão e, se possível, possibilitar ajuda ao próprio ofensor. A grande mensagem do Natal é o perdão. Porque quando o Pai enviou Jesus, o seu Filho, querido, amado, dentre todos, para nós, Ele demonstrou grande perdão. E por isso que do alto da cruz Ele disse: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Claro que Deus não precisa perdoar nada nem a ninguém. Mas por que Jesus disse essas palavras? Porque pegaram o grande presente que Ele ofereceu e fizeram tudo aquilo. Ou seja, a loucura foi tão grande, e a ignorância também, que Ele disse: Senhor, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. A vinda de Jesus aqui foi a vinda da demonstração do perdão de Deus para nós. Então, a melhor coisa que podemos fazer é perdoar. Se quisermos imitar Deus, o Natal é o perdão de Deus para nós. É o perdão de Deus para a humanidade, ainda tão recalcitrante, teimosa, ali, em suas maneiras de pensar. Então, a mensagem do Natal é a mensagem do Pai, para nós, do amor, porque o amor perdoa infinitamente. Então, é o renascimento do perdão em nós. Mas não é apenas perdão diante do ofensor, é perdão diante de tudo. Não há gratidão sem perdão. E Jesus disse no Sermão da Montanha: se ao entrar diante do altar, e for levar uma oferta a esse altar, para glorificar o Senhor, e lá lembrares que tem alguma coisa contra teu irmão, volta, reconcilia com teu irmão, e depois sim, retoma ao altar e entrega a tua oferenda. O que Jesus quer de nós, e o que Deus quer de nós, é fraternidade. E conhecereis os meus discípulos por muito se amarem. Perdão é amor recíproco. É muito mais fácil viver numa sociedade de fraternidade. O nosso planeta ainda impera a injustiça. Há mais injustiça do que justiça. O Natal de Jesus representa o perdão. E quando se perdoa e se auto-perdoa também, porque o processo do perdão não é apenas unilateral, é um processo de interiorização. Eu me perdoo,
Eu dou o meu melhor de mim, mas eu posso doar mais. O que para nós hoje é virtude, para os anjos é defeito. Então, perdoar sempre. Prosseguir a marcha. Renascer em fé, em esperança a cada dia. E viver cada dia focado. Não podemos ficar tanto ligados ao passado ou ao futuro. O dia de hoje. Darmos o nosso melhor hoje. O melhor momento é o agora. E o melhor lugar é este que nós estamos. Então, vivermos cada dia. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu trabalho, a sua preocupação. Então, claro que Jesus não nasceu em dezembro. Isso foi um calendário romano. Porque essa época do ano lá é frio. Jesus nasceu num tempo de calor. Mas não importa. Se ele tivesse, o Natal dele fosse comemorado em abril, maio, junho, julho, seria tão sagrado quanto é em dezembro. Porque o que importa não é a data, nem a época. O que importa é o fenômeno. O que importa é o que aconteceu. Deus olhou para a terra e mandou um grande presente. E o grande presente que Ele quer que nós repassemos é o do perdão. Que maravilha, que maravilha. Obrigado. Muito obrigada. Bom, para esse fechamento, eu gostaria de propor que cada um abrace a pessoa que está aí do seu lado. Abrace? Aê, que beleza, que beleza. Muita saúde, muita paz, muita alegria. Que Jesus abençoe a cada um de vocês nesta noite, nesse finalzinho de ano. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe agora e sempre. Sim, Parabéns. Obrigado.